todo mundo em casa, não é? Nós hoje vamos nos reunir aqui nessa série que está sendo organizada ao Albert Einstein para falar dos chamados grupos de risco. Todos nós temos medo de pertencer a eles, né? Alguns razoavelmente pertencem. No meu caso, por exemplo, você passou dos 60 anos, já é considerado uma fase, não é obrigatória, nós estamos vendo. De início, enquanto a epidemia estava só pela China, a gente tinha a ideia de que a mortalidade abaixo dos 50 anos era muito baixa, e abaixo dos 40 anos, baixíssima. Segundo os primeiros dados publicados na China, eram 2 pessoas a cada 1.000 infectados. Nós aprendemos depois que esses números não tinham um significado muito exato, muito da interpretação. Porque, na verdade, o que é? Se você testa muita gente, você vai ter um grande número de pessoas com um sintoma, ou com pouquíssimos sintomas. E aí você vai contar os mortos, em relação a esse total, o número fica muito baixo. Agora, se você você vai testar justamente aqueles que já estão doentes, e aí a mortalidade sobe. Então, esses números precisam ser sempre interpretados com muito... Mas nós sabemos que os mais velhos, especialmente, correm mais risco. Quando eles vão para a UTI, os mais velhos, os mais novos, saem vivos da UTI, bem maior é dos mais jovens. Então, essa vai ser a discussão. E essa discussão que nós vamos manter aqui hoje, nós trouxemos a Carol Pinheiro. Carol Pinheiro é uma jornalista e youtuber. E vocês vão dizer, mas mocinha, bonitinha, desse jeito e tudo, ela está aqui porque a Carol está grávida. E sim, junto vem, e junto com ela está o doutor Oren Smalets. O Oren é um velho companheiro de especialidade, ele é oncologista, como eu, faz parte do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. Então, esse vai ser o tema de hoje. Sejam bem-vindos, e eu vou começar por uma questão de delicadeza. Carol, você está grávida de quantos meses? Desculpa a indiscrição coletiva. Imagina. Aqui. Não é uma indiscrição, eu estou grávida, eu estou entrando no 7º mês de gravidez, então eu ainda tenho alguns meses pela frente. Preciso dizer que a incerteza, né, do que vai acontecer é um pouco agoniante, mas que bom que a gente está aqui, é um prazer estar com vocês, nesses canais, né, aqui do YouTube, e poder levar as informações corretas e confiáveis. Então, queria convidar todo mundo que está assistindo a mandar a sua pergunta. Inclusive, gostaria de contar que ontem eu abri na minha rede social um chat de perguntas e eu não comentei que a nossa live era sobre grupo de risco. E a maioria das perguntas que chegaram, assim, foram sobre grupo de risco. Então, eu acho que a gente tem muito o que conversar aqui. Mas é isso, doutor Drauzio, eu estou entrando no 7º mês da gravidez. Oren, e como é que você tem visto essa questão, assim, chamados grupos de risco? Isso tem muita importância mesmo? Como é que é a tua interpretação dos dados atuais? Oi, Drauzio. Oi, Carol. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco aí com o pessoal sobre o Covid nessa época tão difícil, onde acho que a informação é a melhor arma para a gente combater essa guerra que a gente está agora contra o vírus. Eu só vou me queixar um pouco, Drauzio, que você chamou a Carol de mocinha, bonitinha, e comigo você falou que eu sou um velho amigo. Então, isso eu já vou me queixando aqui, tá bom? Falei mas velho amigo, não falei amigo velho. Tá certo. Então, vamos lá. Acho que a ideia, na verdade, quando a gente fala de grupos de risco, a pergunta é, risco para quê? Então, assim, risco de se contaminar com Covid, na verdade, todos nós temos. Né? Por isso a preocupação das precauções, que a gente vai falar bastante aqui, lavar a mão, álcool gel ou água com sabão, o uso de máscaras para quem está com sintomas. Acho que isso é muito importante para a gente falar que todos nós temos riscos de contaminação.
Mas como você realmente falou, os grupos de risco são risco para uma evolução desfavorável da infecção do Covid. Acho que esse é o ponto importante. Então, grupos de risco que vão ter uma evolução desfavorável ou que vão ter um quadro mais complicado, que aumenta a chance de precisar de uma UTI, aumenta a chance de precisar de cuidados intensivos. Então, essas são as populações idosas. Então, como você falou, a partir dos 60 anos, e a gente sabe que acima dos 85 anos, realmente o risco é muito maior. Aqui no nosso hospital, a gente também tem considerado as populações que tenham doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, pacientes renais crônicos. Então, isso são dados, como você falou, que vieram primeiramente dos relatos da China. A gente também já tem relatos da Itália e agora também dos Estados Unidos e os nossos próprios relatos aqui. O mais importante também, tem alguns pacientes que não têm, na verdade, um risco aumentado, mas que a gente precisa ter uma preocupação maior. São os pacientes oncológicos e os oncohematológicos. São pacientes que estão fazendo quimioterapia, são pacientes que podem estar com a imunidade baixa. Então, esses são pacientes que a gente tem uma preocupação maior. Na verdade, assim, é um cuidado a mais para esses pacientes. Você tem pacientes seus, pacientes oncológicos, que já adquiriram o coronavírus? Ainda não. Eu tenho tido essa preocupação de investigar quando os pacientes chegam com sintomas respiratórios. A gente encaminhou uma paciente semana passada para o pronto-socorro, ela veio com um teste negativo, e uma outra paciente 2 semanas atrás vinha para uma quimioterapia, a gente acabou isolando ela porque a gente viu que ela estava com sintomas respiratórios, também fizemos o teste e ela testou negativo. Mas aqui no serviço a gente já tem realmente algumas pacientes internados já por Covid. Eu queria fazer uma pergunta que é muito básica, é quase primária, mas a gente está recebendo muito aqui e eu acho que ela é válida. Quando a gente diz que alguém está no grupo de risco, a gente diz que essa pessoa está no grupo de risco para pegar o vírus ou para desenvolver sintomas mais graves, ou as duas coisas. Então, isso mesmo que eu acho que é importante, Carol, definir o que é o risco. É o risco de uma evolução desfavorável. É o risco de você pegar o Covid e ter um curso desfavorável. A gente sabe que muitas das pessoas que vão pegar, na verdade, a gente imagina que seja a maioria das pessoas que vão se contaminar pelo vírus, ele vai ficar assintomático ou com poucos sintomas. Mas as pessoas que a gente fala que são de grupo de risco, que a gente já se mencionou aqui, a idade, doenças crônicas, pacientes em tratamento oncológico, esses pacientes podem ter um curso desfavorável. E esse é o risco de um desfecho desfavorável. Entendi. O risco de pegar o vírus, todos nós corremos, né? De entrar em contato com ele, né? Você se infectar com o vírus, de todos. Agora, também não quer dizer que uma pessoa de, 70 anos vai pegar o vírus e, pelo fato dela ter 70 anos, ela vai acabar. Muitos têm uma doença favorável, independentemente da idade, né? Então, são fatores que a gente não domina. Por que alguns têm uma doença grave e, às vezes, têm, e outros com 70 anos ou mais até têm uma infecção banal que evolui como um mal-estar, um pequeno resfriado. E aí, aproveitando, né, a minha condição de grávida, eu sei que as grávidas não estão no grupo de risco, mas e se estiver muito mais perto do parto, da hora do parto, porque você, né, talvez tenha que ir até um hospital, não seja só uma maternidade, tenha ali alguém contaminado, enfim. Eu acho que é um mundo que tem muitas mulheres grávidas, prestes a dar à luz, em dúvida. Olha, Carol, eu acho que você, como as outras gestantes, tem essa preocupação. Aqui no hospital a gente também tem essa preocupação. A gente isola muito bem. Aqui no hospital a gente tem áreas de pacientes com Covid positivo, até suspeitos, e pacientes que não estão com Covid e nem têm a suspeita. Isso é muito importante. A gente se programou para essa guerra e já fez com que existissem áreas de isolamento. Até mesmo quando o paciente vem para um pronto-socorro, existe uma área específica para pacientes que estão com sintomas respiratórios, porque ainda podem chegar pacientes aqui que não têm sintomas respiratórios e esses precisam ser isolados. Então, essa é uma preocupação muito grande.
Eu acho que esse momento que você está vivendo é muito bonito. Eu te desejo que seja uma gravidez muito tranquila e que tenha um parto muito tranquilo, que venha uma criança aí com muita saúde. E eu acho que a preocupação com a gestante é como a gente tem a preocupação com qualquer outra pessoa, né? Então, assim, a precaução de não se infectar, de evitar o contato com pessoas já contaminadas. Então, se tiver alguém resfriado, é claro, essa pessoa não deve estar perto de você. Eu acho que quando chegar o momento do seu parto, vão ter todas as precauções, né? E oxalá, né? Você está com o 7º mês, oxalá nos próximos 2 meses a gente já tenha já uma melhora dessa pandemia. E quem está perto de dar à luz? Olha, tem um estudo mostrando transmissão materno-fetal. Há algum relato ocasional que não serve como documentação para esse tipo de... Então, a mulher grávida pega o vírus e tem uma evolução que não é diferente da evolução das que não estão grávidas, né? Jovens, né? Uma parte abaixo dos 40 anos, ou muito próximas disso. Então, não há uma preocupação especial, mesmo porque você documentar mesmo a transmissão materno-fetal, há necessidade de estudos claros, né, que demonstrem existir. Não é o caso, não há nenhuma preocupação especial com as mulheres grávidas. Além do que... E eu vou começar com a Lana, que quer saber se obesidade é fator de risco para quem tem Covid-19. Olha, eu diria que a obesidade é fator de risco para quem tem a infecção grave pelo... Isso sim. Porque se você tem uma infecção grave, você tem o risco de desenvolver problemas pulmonares, e um risco alto. Esses problemas pulmonares, o que são? São consequência de um quadro que aparece com aquelas manchas que eles chamam de vidro fosco. Isso tem aparecido. Até pouco tempo só os médicos sabiam que existia vidro fosco, não é, Auren? E agora todo mundo olha a tomografia e fala, olha aí, isso aí está... porque tem vidro fosco. Isso é a vantagem da popularização da medicina. Então, nesses casos, essas pessoas vão depender de quê? De ventilador, ventilação mecânica. E aí, quanto melhores forem as tuas condições pulmonares, mais chance de escapar vivo todo. A obesidade, primeiro, limita a capacidade pulmonar. E, além disso, a obesidade provoca um processo inflamatório crônico ligado às próprias células de gordura que vão morrendo e tendo que ser eliminadas, um processo basal, imperceptível. Mas esse processo inflamatório crônico talvez tenha importância nessa hora. Eu acho que os Estados Unidos, 45% dos adultos caem na faixa de obesidade. Eu não estou falando naquela faixa de excesso de peso, de massa corpórea entre 25 e 30, né? Estou dizendo os que estão acima de 30 de massa corpórea. E lá você tem aqueles grandes... Eu acho que eles vão experimentar uma mortalidade mais alta por causa da epidemia de obesidade. Entendi. Vamos lá. A Kel M. Souza disse que a mãe dela é doadora de órgãos. Qual que é o risco para ela? Ela se enquadra no grupo de pessoas vulneráveis? Olha, a pessoa que vai doar órgão, ela, na verdade, não é uma pessoa vulnerável, mas, pelo contrário, quem recebeu um transplante sólido e faz uso de tratamento para que não rejeite o órgão, essa é uma pessoa que a gente considera imunossuprimida. Então, é uma pessoa que tem que ter um cuidado a mais, não só para o Covid, mas para todas as infecções. Tá? É importante a gente falar isso. É claro que a gente está vivendo uma crise que é o Covid, mas acho que dentro da crise a gente tem que achar algumas oportunidades, e oportunidades também de educar toda a população, e inclusive quem está preocupado somente com o Covid tem que estar preocupado não só com o Covid, mas estar preocupado com outras infecções que estão ainda aí.
essa nossa recomendação de lavar as mãos é uma recomendação antiga já dentro dos hospitais, exatamente para a gente não passar a infecção de um paciente para o outro. O que a gente está querendo agora é que toda a população tenha esse hábito, e isso deve ser mantido mesmo depois desse Covid. Então, acho que isso é muito importante, a gente poder usar essa oportunidade de educar a população. Então, eu acho que para quem é potencial doador, acho que não tem nenhum risco. A única preocupação hoje em dia é que talvez os transplantes vão ficar um pouco, as cirurgias que a gente chama, né, de transplante, vão ficar um pouco atrasadas, porque os doadores, na verdade, vão ser menos, e os doadores estão nas UTIs, né? Geralmente, quando uma pessoa acaba vindo a ter um quadro onde ele se encaixa direitinho como doador, uma morte encefálica, ele é doador, ele está em cuidados na UTI. E como a UTI é um ambiente onde tem outros pacientes com Covid, vai ser difícil você, talvez, conseguir fazer com que esse paciente, no final das contas, seja um doador, sem ter o risco de você ter uma transmissão. A gente não sabe como é que é a transmissão, mas é possível que tenha transmissão pela própria doação do órgão. Mas a preocupação maior, já que a gente está falando de grupos de risco, são pacientes imunossuprimidos, ou seja, aqueles pacientes que receberam já algum órgão. Inclusive, nessa época de isolamento, o número de acidentes de trânsito e os acidentes de trânsito são grande fonte de doação de órgãos. Ah, entendi. Inclusive, você estava, né, o doutor, falando da higienização das mãos e tal, e é muito impressionante como esses hábitos que parecem tão simples e que deveriam já fazer parte da nossa rotina, como, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que era higienizar compras de mercado antes de guardar essas compras no armário. Eu nunca tinha feito isso. E quando você para pensar que é uma coisa tão lógica, eu ouso dizer que acredito que isso vá permanecer mesmo depois dessa pandemia passar. E tomara que assim seja. Tem Carol, uma outra pergunta. Carol, Oi, pois não, deixa eu só esclarecer uma coisa. Os brasileiros são muito higiênicos, como nós tomamos banho todo dia. Difícil você ver uma pessoa que não passa um dia sem tomar banho, né? É e verdade. Quando acontece isso, ela se sente mal. Fala, poxa, não hoje, que inferno. Não deu nem para tomar banho, né? E nós, uma vez conversando era o presidente mundial da Colgate, o brasileiro é o povo que mais usa pasta de dente per capita, mais consome pasta de dente per capita no mundo. Ele me falou isso uns 20 anos atrás, mas realmente deixa de escovar os dentes, por mais humilde que seja a pessoa. Mas em relação à higiene com as mãos, nós não temos o menor cuidado, né? A gente, há quantos anos, eu no Fantástico atrás, mas essa coisa de ensinar como é que lava a mão, porque ninguém lava a mão. Aqui você vê, vai nos bairros de São Paulo, estão aqueles escritórios, gente de bom nível, eles vêm da rua, chegam lá, pegam a batata frita com a mão, ninguém lava a mão antes de comer, ninguém lava. Eu acho que dessa epidemia vai resultar esse hábito e as pessoas convencidas de que precisam lavar as mãos. E lavar do jeito certo, né? Porque eu vou fazer a meia-culpa aqui. Nunca eu lavava essa parte aqui da mão, do dorso da mão. Nunca, imagina! E então, que seja para a gente também tirar um proveito disso e aprender, né? E agora aprender do jeito certo, que é aprender na infância. Você vê as crianças lavando a mão direitinho, né? Televisão, e sabem que precisa ser desse jeito. Olha, tem uma pergunta aqui muito, muito interessante, que é do Jurandir Júnior. Ele disse o seguinte: se a transmissão é por gotículas, contato, por que tantos profissionais da saúde estão se contaminando, já que trabalham sempre com doenças infectocontagiosas? Eu acho que tem um ponto aqui importante. Esse vírus tem uma infectividade muito maior do que qualquer outro patógeno, qualquer outro vírus, qualquer outra bactéria que a gente já teve contato. Então, assim, a chance de transmissão para uma outra pessoa é muito rápida e a capacidade, na verdade, de pequenas quantidades do vírus conseguir infectar uma outra pessoa é muito maior do que a gente conseguiu ver nas outras doenças. Então, assim, é claro, a gente está acostumado
a lidar com doenças infecto-contagiosas, a gente está acostumado a se equipar de uma maneira de proteção, lavando as mãos antes e depois de examinar os pacientes, mas é que esse vírus trouxe a nossa preocupação para um nível maior. Então, a necessidade desses equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, isso aqui realmente trouxe para um outro nível, exatamente para que a gente também possa se proteger, não levar o vírus para os nossos familiares em casa, né? E também para não levar o vírus para outros pacientes. Então, a gente não pode se contaminar para que a gente não seja um meio de transmissão para outros pacientes. Certo. Tem um outro aspecto aí. Pode falar, Drauzio, pode falar. Desculpa. Um outro aspecto é que o volume de casos sendo muito grande, ficando ali, quem está na linha de frente, cuida de um aqui, cuida de outro lá, o risco de escapar alguma coisa do controle é muito maior. Por isso é que nós não podemos ficar doente ao mesmo tempo, né? Tem uma outra pessoa aqui que disse o seguinte: sou soro positivo indetectável. Quais complicações específicas poderiam ter caso eu seja contaminado pelo Covid-19? Nós não sabemos. Não há nenhum estudo que a pessoa que convive com o vírus HIV, mas tem carga viral indetectável, que é uma pessoa igualzinha a todos nós, está aí na vida normal, não pega gripes e resfriados com mais facilidade, não mostra nenhum sinal de depressão imunológica em relação ao coronavírus, porque é muito novo tudo isso, ainda não houve tempo de fazer estudos desse tipo. Eu arrisco um palpite, não vai ser diferente. Se você tiver com a carga viral indetectável, o número de células CD4 em níveis adequados, que seria diferente com o coronavírus do que com os vírus dos resfriados e das gripes. Certo. Essa aqui é uma pergunta que até quem me mandaram via rede social, quem mandou foi a Amanda Ferreira, mas eu também tenho essa mesma dúvida. A gente tem ouvido dizer, né, estão dizendo tantas coisas, que quem tem falta de vitamina D é mais propenso a pegar o coronavírus, né, o Covid-19. É verdade? O que você acha, olha? Drauzio, eu acho que é o seguinte, eu acho que esses estudos são extremamente controversos e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que está chegando de informação. Mesmo dentro da nossa literatura médico-científica, a gente está vendo alguns estudos onde o rigor científico não está sendo seguido, porque a gente está em momentos de exceção, é verdade. Então, com isso, a gente, às vezes, solta uma informação onde talvez o rigor científico não é tão bom e a gente talvez não deve adotar isso já como uma verdade. A medicina é uma arte, né? Os antigos já falavam que a medicina é uma arte, mas, antes de tudo, a medicina é uma ciência. E para ser ciência, a gente precisa ter estudos muito bem feitos, estudos científicos que realmente mostram. Eu acho que a vitamina D, ela talvez tenha algum papel de proteção, mas assim como você também deve ter ouvido falar que países onde a vacina de BCG, quando feita nas crianças, tem uma proteção para os pacientes, isso, de novo, gente, não tem nenhum resultado de maneira concreta que a gente possa acreditar mesmo nesses estudos. Olha, essa questão da vitamina D, tudo bem que sou mais velho que o Oren, mas o Oren também pegou, nem pedia esse exame, nunca pedia. Vitamina D é importante para a criança, para não desenvolver problemas de ractite, para as pessoas de idade, por causa da osteopenia e da osteoporose, mas isso a gente contava que o sol era a fonte de vitamina D. De repente, pediu exame para vitamina D. Todo paciente pede vitamina D, pedir exame. Eu mesmo cheguei a pedir muitas vezes, porque estava aquela onda forte. E a maioria das vezes vinham resultados com vitamina D baixa, e gente que se expunha ao sol várias vezes na semana, alguns que tinham casa na praia, ficavam o fim de semana inteiro.
Nós, na verdade, nós não sabemos qual é o significado dessas pequenas diminuições de vitamina. Agora, pela internet, não quero usar uma palavra forte, mas talvez devesse, que talvez a palavra seria vigaristas, que alguns dos quais são médicos, infelizmente, e que prescrevem shots de vitamina D. Você vai lá, te dá uma vitamina D, que mais tem no shot que eles apregou, e com isso você não vai pegar o vírus. Isso eu chamei de vigaristas porque não tem outra coisa que a gente possa usar para pessoas desse tipo, né? Eu acho que os conselhos regionais de medicina deviam punir com rigor essas pessoas para que, esse exemplo, não se multiplique. Estou respirando aliviada de novo, porque a minha vitamina D, Drauzio, no meu último exame de sangue, deu baixa. Você está em companhia muito numerosa, viu? Então tá. Olha, eu acho que uma questão que foi levantada, que está sendo levantada nos chats de todos os canais e que é muito relevante, é sobre os fumantes. Fumantes se encaixam em grupo de risco? Eu acho que sim. Eu acho que não por causa do tabagismo, mas por causa das doenças que são acompanhadas pelo tabagismo. Então, quem fuma tem maior chance de ter doença cardiovascular, quem fuma tem maior chance de ter enfisema, bronquite. Então, são doenças que realmente acabam sendo fatores complicadores numa infecção do Covid. Então, eu acho que acaba sendo um fator de risco por tabela pelas doenças que acabam vindo junto com a doença com o tabagismo. Não esquecendo, eu sou oncologista, então, assim, se eu puder aproveitar essa oportunidade e pedir para os pacientes que estão fumando, estão preocupados com o Covid, porque fumam, então fiquem preocupados também com o câncer que vem decorrente do tabagismo. Eu acho que a gente já tem trabalhos mostrando que se a pessoa parar de fumar, talvez é o melhor tratamento que a gente tem preventivo, não só para o câncer, que é a minha área, mas também para doenças cardiovasculares, infarto do coração, AVC, hipertensão, enfisema, bronquite. Então, eu acho que é isso que é importante. Eu queria acrescentar, primeiro, moral para falar do cigarro. Eu fui dependente de nicotina por quase 20 anos. Quando eu era adolescente, era moda fumar, era bonito fumar. Bom, fumava. Havia outros que não eram idiotas e não começavam a fumar. Mas, enfim, o problema é o seguinte, você pega um fumante, qualquer idade, 17 anos, 18, manda ele subir 3 andares de escada. Ele chega lá em cima com a língua de fora. Ele tem 17 ou 18 anos, fuma 1 ano ou 2. Cigarro destrói o pulmão. Alguns desses danos que ele provoca são reversíveis, outros não são, dependendo do tempo que a pessoa fumou. Epidemia, em que as mortes ocorrem por insuficiência respiratória, não tem o menor sentido você fumar, porque você está se colocando em situação de risco. Você tem que parar, essa é uma oportunidade para largar do cigarro completamente. As pessoas querem parar de fumar e não... Não, meu filho, você como vai parar de fumar, você tem que pensar assim, durante 1 mês eu vou ser infeliz, profundamente infeliz, mas eu vou ficar livre. Vale a pena já, porque nós vamos conviver com esse vírus por um tempo ainda. Se você parar, assim, não, mas eu fumo há 30 anos, o que vai adiantar eu parar agora? Vai e fumar. Essa bronquite a qual o Ori se referiu, melhora rapidamente. Essa bronquite aguda melhora rapidamente. Isso pode ser na hora que você for parar numa UTI. Espero que não aconteça, evidentemente. Então tá. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho... quem mandou foi a Maíra Reis, e eu acho que ela é válida para todo mundo que conhece pessoas que estão no grupo de risco, que eu acho que é quase 100% da população. Se a gente for pensar nos nossos pais, né, no meu pai, nos meus avós, que é o seguinte, queria saber se as pessoas do grupo de risco só estarão 100% seguras para sair de casa quando acabar a pandemia, ou seja,
quando houver vacina ou pelo menos 80% da população esteja imune? Quando vai ser seguro para as pessoas que estão do grupo de risco saírem de casa? Maíra, a tua pergunta fácil, é fantástica. Também queria saber muito. A resposta é quando a gente quer que eles já possam sair ou quando realmente eles poderão sair. Eu acho que é uma pergunta que a gente não tem a resposta ainda. A gente vê que os números ainda estão subindo. A gente sabe que a gente está, na verdade, essa ideia de não sair de casa, por um lado, tem também a pessoa não se contaminar, mas, por outro lado, também tem a questão do sistema de saúde poder comportar os doentes. Então, a gente ainda está em momentos muito tranquilos, eu vejo, no sentido que o sistema de saúde está absorvendo esses pacientes. A gente não gostaria de ver imagens como a gente já viu de pacientes sendo atendidos em pronto-socorro, sejam públicos ou privados, em pronto-socorros dentro dos corredores, e falta de ventilador. Isso, graças a Deus, a gente ainda não passou por isso e esperamos que a gente não passe por isso. Mas eu acho que a gente tem que ter uma cautela aí, acho que as precauções existem, e eu acho que para que a gente possa, aquilo que se discute muito nas redes sociais, de abaixar a curva da infectividade, para que a gente possa realmente poder atender todos os pacientes. E é verdade, você falou de vacina, eu acho que a Maíra pôs aqui, eu acho que a vacina, assim, existem avanços. Que já estão imunes protegeriam que a infecção não se propagasse para outras pessoas, aquelas que não tiveram ainda o contato com o vírus. E para isso, a gente vai precisar ter os testes, e esses testes, que são testes que veem se a pessoa já está imune ou não, porque, como a gente falou, muitos pacientes, muitas pessoas talvez nem tenham os sintomas. Então, vocês estão me escutando? Desculpa. Sim, perfeitamente. Bem. Tá bom. Então, é o seguinte, esses testes que vão ser testes importantes para ver se a pessoa já desenvolveu o anticorpo, esses testes estão chegando agora e a gente mostra aqui no nosso laboratório, a gente vê ainda uma dificuldade da gente poder acreditar bastante nesses testes, que são os testes da imunidade, são os testes que testam os anticorpos já ao vírus. Então, eu acho que a gente está aprendendo, cada semana é uma semana diferente, são informações que estão chegando para a gente poder lidar com essa infecção. Então, Maíra, eu ainda acho que assim, a sua preocupação é válida de todo mundo e eu acho que a ideia ainda é fique em casa e se cuide. Eu acho que os mais velhos... Ouvir isso daí faz parecer que vai demorar, né? Mas vai passar, porque nós não temos na história da medicina nenhuma epidemia que não passou. Todas passaram. E passaram graças a esse que ele se referiu, que a gente chama de imunidade de manada, enquanto o número de pessoas infectadas é tão grande que aquelas que sobram, ainda capazes de desenvolver a doença, ficam em número tão pequeno que elas não são suficientes para manter a epidemia. Nós, mais velhos, todos, vamos ter que ter essa precaução e ficar mais tempo mesmo. Vai chegar uma hora que não vão aparecer mais casos e comece a ter mais liberdade de movimentação. Quando eu for dormir hoje, eu vou lembrar do Drauzio dizendo vai passar. Vai passar, isso é a única certeza absoluta que nós temos, não é, Ora? É verdade, é verdade. Cada dia que passa é um dia menos nessa pandemia.
Ai, gente, vou começar a chorar aqui. Não, tá. Vamos para a próxima pergunta. A Carolina Conrado está dizendo que ela é asmática e ela quer saber se caso ela, ou enfim, qualquer asmático contraia o vírus, se eles podem continuar usando bombinha. Carolina, a minha resposta para você é que sim, você vai poder usar a sua bombinha, mas se você tiver alguma piora do seu sintoma, é sempre bom você conversar com o seu médico, tá? Isso é muito importante, porque é o seguinte, uma crise de falta de ar, é claro que pode ser uma asma, e você, por ser asmática, você sabe reconhecer quando você tem uma crise ou não, e se a crise passa logo com a tua bombinha, você vai ver que realmente foi uma crise de falta de ar. Mas se ela não estiver melhorando, é a hora que você tem que procurar seu médico para saber se você deve ir procurar um auxílio a mais. Lembrando que os sintomas, né, do Covid, da infecção pelo vírus do corona, é importante. A grande maioria dos pacientes, a gente falou, são assintomáticos. Mas quando tem sintomas, febre é um dos efeitos colaterais, é um dos sintomas, perdão, é um dos sintomas. A tosse e a falta de ar são os principais sintomas quando os pacientes têm algum tipo de manifestação clínica. Alguns outros sintomas mais raros por exemplo, o paciente ter um escarro com sangue, isso é mais raro, dores no corpo também é bem mais raro, mas febre e falta de ar são a nossa preocupação maior sobre os sintomas. Vamos lembrar também, o ataque de asma acontece de uma hora para outra, né? A pessoa está bem, de repente a respiração começa a ficar meio pesada e vai piorando. No caso do coronavírus, os quadros praticamente nunca começam com a falta de ar. Em geral, começa com essa febre baixa, perda de olfato, uma dorzinha de garganta, e o quadro vai evoluindo e depois pode eventualmente ficar grave e desenvolver falta de ar. Mas isolado é muito, muito raro, se é que existe. Agora, outra coisa que em relação à asma que eu queria acrescentar é que há tratamento. No passado, como era? Você tinha uma crise de asma, corria para o pronto-socorro, fazia uma inalação, tomava medicação, voltava para casa. Aí passava um crise, corria para o pronto-socorro. Hoje, os pneumologistas conseguem fazer um tratamento continuado que impeça a sucessão dessas crises. E aí eu acho que quem sofre de asma tem que entrar em contato com o médico e procurar agora se tratar com mais cuidado, porque não é legal você estar num asma e pegar o coronavírus, lógico, né? E quem já teve pneumonia? Está no grupo de risco? Quem já teve em algum momento da vida? Não diferente do que as outras pessoas, né? Porque a pneumonia foi uma infecção isolada do pulmão, a pessoa já se recuperou e aí ela segue como as outras pessoas. Eu vejo desse jeito, né, Drauzio? A menos que essa pneumonia tenha deixado sequelas que comprometem o bom funcionamento dos pulmões. A pneumonia você curou, acabou, bola para frente. Legal. A Mariana Afonso está dizendo o seguinte: tenho esclerose múltipla e gostaria de saber quais as precauções devo tomar e se eu contrair o Covid-19, o que vai acontecer comigo? Eu não sei responder. Eu não li nenhum trabalho, nenhum relato em relação à esclerose múltipla. Em princípio, olha, eu diria o seguinte: se você tem esclerose múltipla e está tomando imunossupressores, cortisona, etc., o seu risco vai ser maior, não por causa da esclerose, mas por causa do tratamento. A esclerose é um defeito específico que não é tão importante com o restante da imunidade. O que você acha, olha? Eu acho que, Mariana, a tua pergunta é uma pergunta importante. Eu concordo com o Drauzio que a esclerose múltipla em si não é um risco a mais, a não ser pelos remédios que você esteja tomando, né? Então, é importante a gente saber quais remédios que você esteja tomando, e como o Drauzio falou, muitas vezes pacientes com esclerose múltipla estão tomando imunossupressores, cortisona, e isso pode baixar a sua imunidade. Mas, de qualquer jeito, eu acho que as suas precauções têm que ser as precauções de qualquer pessoa.
É a lavagem de mão, que a gente insiste aqui, a gente ainda vai falar ainda algumas vezes ainda aqui nos próximos minutos finais, mas é importante isso. É o distanciamento social. Isso tudo, acho que é não só para você, mas para qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo aí. Certo. Tem uma pergunta aqui que não é sobre o grupo de risco, mas eu acho que é importante falar, porque eu acho que pode ajudar quem está assistindo, que quem mandou foi a Isa Belaisby. Ela disse o seguinte, pessoas que moram com profissionais da saúde, quais são os cuidados especiais que devem tomar? Pôr os profissionais de saúde para fora de casa, né? Não, tem cuidados. Tem cuidados. Quer descrever, olha? Olha, eu vou falar para vocês o que as nossas recomendações, né? Porque a gente, aqui no hospital, a gente tem os nossos profissionais de saúde e a gente também precisa lidar com a ansiedade deles também, né? Não só os médicos, como os enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, o nosso pessoal de recepção. Aqui o hospital a gente está funcionando de uma maneira assim para poder atender todos os pacientes. E a preocupação, na verdade, é deles também, como eles vão chegar em casa e como é que eles vão lidar com isso. Então, existem algumas recomendações, e, de novo, são recomendações que são de precauções, e se isso realmente pode ajudar, e a gente acredita que pode ajudar, mas a gente não vai ter um estudo falando, olha, isso realmente ajuda, mas são precauções. Então, a gente, de novo, a lavagem de mãos, eu sei que já está ficando até entediado de tanto falar isso, mas é importante lembrar. Então a gente lembra isso. Não está ficando, não. Tem que falar assim, está certíssimo. Mas a gente comenta com todos os nossos profissionais aqui. Quando chega em casa, a gente fala para as pessoas trocarem as roupas. Então eu, por exemplo, eu uso o avental aqui quando eu estou aqui no hospital, mas o avental eu deixo aqui no hospital e vou para casa com as minhas roupas civis, né? Sem estar com o avental. É importante, às vezes, sempre quando chegar em casa, lavar a mão, é o que eu faço. Tem algumas pessoas que estão deixando os sapatos para fora de casa ou esfregando a sola dos sapatos. A gente não sabe o quanto realmente o vírus persiste nessas superfícies de sapato, mas são precauções a mais que algumas pessoas estão tomando nesse sentido. Então, como não dá para deixar os profissionais de saúde fora de casa, eu espero que a minha esposa não pense nisso que você falou. Eu acho que a gente tem que tomar essas precauções, mas é uma preocupação nossa também. Eu chego em casa e eu dou beijo ou não dou beijo nos meus filhos, é sempre uma preocupação. Eu vou aproveitar, o Drauzio vai falar. Acho mais prudente não beijar os filhos, por mais duro que possa parecer. Isso seja, né? Olha, eu vou aproveitar que eu estou aqui e que eu estou selecionando algumas perguntas e vou ler uma pergunta de uma pessoa que eu conheço, que é minha sócia e que também está chegando de outras pessoas, então acho que é relevante. Quem perguntou foi a Mac, que trabalha comigo, e ela disse o seguinte: quem é hipertenso está no grupo de risco só se a pressão estiver descontrolada, ou se a pressão estiver controlada, automaticamente o hipertenso também está no grupo de risco. E isso está aparecendo aqui no chat para diabéticos, enfim, quem tem doenças que são controláveis, né? Quem está controlável está fora do grupo de risco ou não? Olha, não existe nenhum estudo que eu tenha lido fazendo esse tipo de comparação. Do ponto de vista lógico, se você tem uma pressão, se você é hipertenso e tem pressão alta que está descontrolada, ou diabetes com glicose descontroladas também, teoricamente você tem mais risco de desenvolver outras complicações renais, nos vasos, na parte interna dos vasos sanguíneos, complicação de retina, etc. Você é uma pessoa que tem outros fatores de risco. Não é o fato de não estar controlada, é o fato das consequências desse descontrole da pressão. Agora, nunca vi um estudo comparativo mostrando que a mortalidade, dependendo
do controle ou não da hipertensão ou do diabetes. Você viu, Warren? Eu acho que, complementando a tua resposta, Drauzio, eu acho, Carol, só para a gente entender como é que são os nossos estudos epidemiológicos que vieram da China. Então, a China, que foi o grande centro, né, inicial, e que de onde a gente está recebendo a maioria da informação médica, eles pegaram os pacientes que tiveram os desfechos mais desfavoráveis, ou aqueles que tiveram maior complicação na UTI, e aí eles foram pegar quais eram a história antiga do paciente. E eles pegaram pacientes que tinham doença cardiovascular, eles tinham pressão alta, mas assim, o jeito que a gente pega o dado epidemiológico é pressão alta sim ou não. Não existe pressão alta sim controlada, pressão alta sim descontrolada. Então, assim, é o fato de ter pressão alta que fez com que eles viram que o grupo que tinha pressão alta tinha mais chance de complicação na UTI. A mesma coisa com diabetes. Quando a gente pega o dado epidemiológico, é o seguinte, diabetes sim ou não? E aí, assim, não existe o diabetes sim controlado, diabetes sim descontrolado. Mas se a pessoa em casa está com a diabetes controlada e pressão alta, 10 para ela, ótimo. Mas se ela está em casa com a pressão alta, descontrolada, diabetes descontrolada, é um momento, como o Drauzio falou, esse é o momento da gente se cuidar. Esse é o momento de não só se preocupar com o Covid, mas cuidar da nossa saúde. Então é o momento de você ligar para o médico. Eu sei que às vezes os pacientes falam assim, mas como é que eu vou no médico agora? Muitos médicos estão fazendo telemedicina. A gente mesmo aqui no hospital está fazendo telemedicina com alguns pacientes. É claro que paciente que vem fazer quimioterapia não dá para fazer telemedicina, mas pacientes que estão fazendo controle de algumas doenças, dá para fazer telemedicina, a gente ajusta a medicação. Meu pré-natal inteiro está sendo telemedicina. Lógico que não os exames, quando eu preciso fazer um ultrassom, mas todas as consultas de pré-natal estão sendo telemedicina. Uhum. Então, acho que é isso. Acho que a pessoa tem que se cuidar. Então, se ela está preocupada com a diabetes dela, se tiver controlada, ótimo, 10, vamos em frente. Mas se não tiver controlada, tem que controlar. Esse é o momento também de se cuidar. A pessoa está em casa, ela pode fazer atividade física em casa. As pessoas têm que ser originais nessa época. Então, tem que tentar fazer algum tipo de atividade física. Tem que se controlar na alimentação. A gente estava falando aqui de obesidade. Eu sei que numa quarentena é difícil da gente se controlar, né? Então, mas tem que se cuidar. Essa que é a mensagem mesmo. A gente está passando pela essa pandemia de Covid, e como o Drauzio falou, isso vai passar, mas o cuidado com a saúde não pode passar. O cuidado com a saúde tem que ser eterno. A gente vai ter que se cuidar. E por que não começar a se cuidar a partir de agora? Demais. Olha, a gente está indo para o fim dessa live. Eu queria ficar aqui fazendo todas as perguntas. Queria ter vocês dois no meu WhatsApp para ficar perguntando. Mas então eu queria propor que vocês deixassem cada um recado final para quem está assistindo. E queria lembrar que tem live amanhã e na semana que vem, de segunda a quarta ao meio-dia, nos canais do YouTube e do Einstein. Então, aqui a gente, tirou algumas dúvidas, mas tem live sempre para quem ainda tiver com dúvidas. Orem, você que é mais novo. Olha, eu acho que assim, como eu falei, acho que a grande arma dessa nossa guerra é a informação, e a informação precisa. E eu acho que essas lives, Carol, Drauzio, vocês estão de parabéns pela essa iniciativa, o Einstein aqui também, de poder informar a população, porque o que a gente tem que evitar, na verdade, é o pânico. E quando a gente recebe um monte de mensagens pelo WhatsApp, a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, a gente pode ficar em pânico e acaba saindo do nosso controle, e com isso a gente não vai conseguir ficar tranquilo nessa guerra. E o mais importante é a gente ficar tranquilo. Eu acho que a gente está preparado, a gente está aqui, na verdade, para ajudar os pacientes, sejam eles oncológicos ou não. A gente sabe que vão ser momentos difíceis, mas isso vai passar. Isso vai passar e muita coisa boa vai sair disso também. E a gente vai ter que manter essas coisas boas depois que isso tudo passar. E é só, na verdade, pedir a colaboração de todos que estão em casa. Olha, eu queria alertar para que você, quem
grudados na internet, vendo tudo que te repassam. Eu canso de receber no meu WhatsApp amigos, que às vezes eu mal conheço, que mandam um videozinho de uma pessoa que eu não tenho ideia de quem seja, falando uma história qualquer, que não tal coisa, coronavírus, falando, às vezes, boatos, dizendo que o Albert Einstein e o Sírio-Libanês estão completamente lotados, que não é doente. Como é que você acredita numa pessoa que você nem sabe quem é, que está falando, às vezes são travestidos de médicos, que talvez nem sejam. Para que isso? Quando você quer uma informação, entra no site do Einstein, do Sírio-Libanês, do Hospital das Clínicas de São Paulo, do Ministério da Saúde, da Saúde, de uma grande universidade americana, se você souber ler em inglês. Numa situação desse tipo, que nos ater aos fatos e à verdade, não podemos ficar enlouquecidos com tudo que falam, porque isso é que gera o pânico. Na verdade, a gente tem como é essa infecção? Qual é o meu risco individual? Eu tenho 25 anos, 30 anos, 40 anos, e eu tenho muito risco de ficar na UTI? Não. No ponto de vista individual, o teu risco é pequeno, porque nessas faixas etárias, o número de pessoas que adquirem uma doença que pode ser uma gripe mais chata é enorme, enorme. O teu risco é estar nessa minoria que vai ter complicações. E é assim que a gente tem que pensar. Na verdade, o risco é mais para o sistema de saúde, que não pode receber essas pessoas todas de uma vez. Mas nós temos, pessoalmente, o risco de cada um, risco baixo. Mesmo adquirindo o vírus, a chance de ter uma doença com pouquíssimos ou nenhum sintoma é sempre muito maior do que aquela de ter respiratórios. Vamos devagar, as coisas vão se ajeitando. Muito obrigada a vocês dois, obrigada YouTube, Einstein, pelo convite, foi um prazer, foi muito produtivo e acho que além de esclarecedor, foi um pouco aliviador também estar aqui com vocês dois. E para quem está assistindo, não esqueça, tem live amanhã, tem live quarta-feira, semana que vem, né, de segunda a quarta-feira, ao meio-dia, sempre nos canais do YouTube e do Einstein. Muito obrigada, gente, obrigada, bom trabalho para vocês, obrigada por tudo, viu? Abraços virtuais. E tchau, fiquem em casa, fiquem em casa. Quem puder, fique em casa. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tudo de bom. Tchau, obrigada. Cuidem-se.